Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada do Senhor. Mais um dia estou aqui para falar da palavra do Senhor, a palavra que cura, que salva, que liberta. É através da palavra que nós podemos conhecer cada dia mais o nosso Deus, o nosso Pai, a justiça de Deus, o amor de Deus por cada um de nós. E a palavra hoje está no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 8. E a palavra do Senhor nos diz assim: nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria. Que sabedoria? A sabedoria de Deus. A sabedoria que veio de Deus, a justiça de Deus. A palavra ela começa nos dizendo que nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria. E a palavra continua dizendo, porque se a tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Então, a sabedoria de Deus era Jesus Cristo. O conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, a justiça de Deus era Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo veio, as pessoas não aceitaram, as pessoas não entenderam, as pessoas não compreenderam. E isso era pessoas sábias, os poderosos. Eles não entenderam, eles não compreenderam, eles não aceitaram que Jesus Cristo era o poder de Deus, que Jesus Cristo era a sabedoria de Deus, que Jesus Cristo era aquele que veio para libertar, salvar e tirar o homem das trevas e do pecado. Foi isso que Jesus Cristo veio fazer aqui nesta terra, libertar todos aqueles que estavam debaixo do pecado, no cativeiro, aprisionados, destruídos para a morte. Então Jesus Cristo veio libertar este povo. E Jesus Cristo hoje está chamando todos aqueles que estão presos no pecado, na desordem, no mundanismo, na prostituição, nos vícios, na libertinagem. Jesus Cristo está chamando todos eles, porque Jesus Cristo liberta. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo é vida. E Ele pode sim, só Ele, para nos salvar e para nos dar essa grandeza tão maravilhosa que é a vida eterna. É Ele que nos dá a vida eterna. Por isso que a palavra diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E precisamos estar em Cristo e Cristo em nós. Então a palavra diz, porque se a tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Os poderosos, os reis, os príncipes, os mestres da lei, aqueles sabidos, aqueles que se achavam sabidos. Foi eles que crucificaram o Senhor da glória. Porque não tiveram o entendimento, não tiveram a sabedoria, não tiveram aquele amor por Jesus Cristo. E assim crucificaram o Senhor da glória, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que veio para libertar. E Ele libertou todos nós que cremos na sua palavra. Todos nós que amamos o nosso Deus, o nosso Pai, estamos libertos do poder das trevas, do pecado e da morte. E a palavra continua falando no verso 9, diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se nós amamos realmente Deus, se realmente nós amamos o nosso Deus, e quando a gente ama Deus, Deus também nos ama. Ama de verdade. O nosso Pai nos ama. E o nosso Pai preparou algo grandioso para cada um de nós. E a palavra diz que coração humano não entendeu, não compreendeu. Coração humano, coração que só vive praticando as coisas do mundo, aquele coração que obedece a si próprio, aquele coração que não ouve a palavra do Senhor. Esses não podem entender, esses não podem entender e compreender a grandeza de Deus na vida de cada um de nós. Mas quando chega no verso 10, a palavra nos diz assim, Deus, porém, revelou isso a nós, por meio do Espírito Santo. Revelou a nós quem?
aqueles que amam a Deus, aqueles que obedecem a Deus, aqueles que querem realmente fazer a vontade de Deus. Porque a palavra diz que todo aquele que ama Deus é aquele que pratica as suas verdades, a sua palavra. É muito fácil dizer que ama Deus. É muito fácil dizer que é um cristão. Mas vive fazendo, praticando e andando nas suas próprias vontades. A palavra diz que esse não ama Deus. Esse é mentiroso. Aqueles que amam Deus é aqueles que praticam a sua vontade. Aqueles que amam Deus é aqueles que fazem a vontade do Pai. Aí sim, a palavra diz que eles amam a Deus. E Deus tem algo preparado. E isto foi revelado para aqueles que amam a Deus. Para aqueles que têm o Espírito Santo. Para aqueles que já estão selados com o Espírito Santo do Senhor. E ele diz, Deus, porém, revelou isso a nós, por meio do Espírito Santo, a sua igreja, o seu povo, aos escolhidos. Deus revelou essa grandeza, essa maravilhosa graça que ele nos deu de graça. E o que foi que ele revelou? Que através do seu poder, através da sua justiça, através da sua sabedoria, que é Jesus Cristo, nós temos a vida eterna. Nós podemos nos aproximar do nosso Deus através de Jesus Cristo. E ele diz, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus que nós recebemos, esse Espírito, nos revela todas as coisas. É ele que nos revela. É ele que nos dá a revelação do nosso Deus e do nosso Pai. Temos o Espírito Santo de Deus e temos a revelação de Deus na nossa vida. Aqueles que não têm o Espírito Santo, aqueles que não amam a Deus, mesmo falando que ama, mas não obedece, não pratica e não faz a vontade do Senhor. A palavra diz que são mentirosos. A palavra diz que estão mentindo. Não faz a vontade do Pai. Não faz aquilo que a palavra diz que é para que a gente possa fazer. Então não amam a Deus. E esses que não amam a Deus não têm a revelação do Espírito Santo. Não pode ter a revelação do Espírito Santo. E quando chega no verso 12 diz assim, e nós, igreja de Deus, povo de Deus, filhos abençoados por Deus, herdeiros de Deus, porque é assim que a palavra do Senhor nos chama. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus. E aqui ele diz, para que conheçamos, para que a gente venha conhecer para que venhamos conhecer o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Recebemos o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito de Deus. Para quê? Para que a gente venha conhecer o que Deus nos deu gratuitamente. E o que foi que ele nos deu gratuitamente? A vida eterna. Todos aqueles que crê na sua palavra, que crê no poder de Deus, que crê em Jesus Cristo, que crê no que Jesus Cristo fez naquele dia na cruz do madeiro, esses estão salvos. Já passaram da morte para a vida. Esses já estão garantidos, porque estão selados com o Espírito Santo do Senhor. Todos aqueles que crê verdadeiramente na palavra do Senhor. A palavra diz que não estamos debaixo de condenação. A palavra diz que já passamos da morte para a vida. Já temos vida. Já estamos livres da morte e do pecado e das trevas. E a palavra diz, e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. A vida eterna foi dada a cada um de nós gratuitamente, através do sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos libertou, Jesus Cristo nos salvou, Jesus Cristo nos deu vida e vida eterna e vida em abundância. Glória a Deus. Que bom, que maravilhoso que nós podemos hoje abrir a nossa boca e dizer que Cristo Jesus nos libertou, que Cristo Jesus nos tirou do pecado e das trevas. Estamos limpos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E para finalizar, vamos finalizar com o versículo 14 para que a gente possa ter um entendimento melhor.
desta mensagem maravilhosa que o nosso Deus, que o nosso Pai colocou no meu coração. E no verso 14 diz assim: ora, a pessoa natural, a pessoa que não tem o Espírito, a pessoa que não ama Deus, a pessoa que quer fazer a sua vontade, a pessoa que quer fazer o seu querer, o querer dele próprio, e não faz a vontade do Senhor. Esta sim é uma pessoa natural. Esta sim é uma pessoa do mundo. Esta sim é uma pessoa que tem o espírito do mundo, não o espírito de Deus. E a palavra diz: ora, a pessoa natural não aceita, não quer, não entende as coisas do espírito de Deus, porque eles são loucura. A palavra diz que estas pessoas não aceitam, não querem, não entendem as coisas de Deus, as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque são loucura. Essas pessoas dizem que são loucura, que não aceitam, que não entendem. Até zombam de nós que muitas vezes estamos praticando e fazendo a vontade do Pai. Até zombam, porque nós não queremos fazer a nossa vontade. Nós não queremos fazer o nosso desejo, mas sim a vontade de Deus. Porque esta, sim, é para nós alegria, prazer e felicidade, quando a gente faz a vontade de Deus. E a palavra diz: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Eles acham que são loucura. Eles acham que o mais importante, que o melhor é fazer a sua vontade, é fazer o seu querer, é fazer a vontade do mundanismo. Então, as coisas de Deus, as coisas do Espírito de Deus, as coisas espirituais, para essas pessoas, eles acham que são loucura. E a palavra continua dizendo: ela, esta pessoa, não pode entendê-las, porque ela se discerne espiritualmente. E essas pessoas não podem entender a palavra de Deus, o sacrifício de Jesus Cristo, aquilo que Jesus Cristo fez naquele dia na cruz do madeiro, destruindo o pecado, destruindo a morte. Elas não entendem, elas não compreendem. E aí elas se acham que elas são donas de si próprias, mas a palavra diz que fomos comprados por preço muito alto. Pelo sangue de Cristo, cada um de nós fomos comprados. E é necessário que a gente creia na palavra do Senhor. É necessário que a gente entenda que fomos comprados. Para quê? Para Deus. Para viver através do seu Espírito. Para viver fazendo a vontade do Pai. E quando a gente faz a vontade do Pai, a palavra diz que nós amamos o Pai. E o Pai também nos ama. E a nossa felicidade é plena em Jesus Cristo. Em nosso Salvador. Em nosso Redentor. Jesus, o nosso Salvador. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas as pessoas naturais, elas não entendem essas coisas espirituais. E elas não querem entender, não aceitam a vontade do Pai na vida de cada um de nós. Então, todos nós, escolhidos por Deus, filhos de Deus, herdeiros de Deus, precisamos cada dia mais clamar, orar, suplicar ao nosso Deus, para que possamos viver cada dia mais na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que possamos entender cada dia mais que fomos comprados, lavados e estamos limpos por causa de Jesus Cristo, por causa do sangue de Jesus Cristo. E Ele é a porta, Ele é a nossa salvação, só Ele. Não existe nada que possa nos levar para o nosso Deus, para o nosso Pai, se não for Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele que veio para lavar, para purificar e para nos dar vida eterna. Jesus Cristo, nosso Salvador. Então precisamos cada dia mais orar e agradecer pelo tão grandioso sacrifício que Ele fez por cada um de nós. Esta obra maravilhosa que Deus preparou em Jesus para nós. Que foi Deus que preparou, foi Deus que fez. E mandou seu Filho para vir nos comprar, nos salvar e nos tirar das trevas, do pecado e da morte. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus, ao nosso Pai, por esta mensagem, por esta palavra que Ele colocou no meu coração. E que esta palavra possa entrar no coração de muitas e muitas pessoas e que possamos juntos entender e compreender que fomos lavados e remidos e comprados por preço alto. O sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo nos comprou. Por isso que hoje estamos aqui
e podemos abrir a nossa boca e dizer que somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, salvos por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja abençoada do Senhor? Vamos orar e agradecer ao nosso Deus e ao nosso Pai por tudo que Ele faz na vida de cada um de nós. Glórias a Deus. Santo Deus e amado Pai, grandioso e poderoso, só o Senhor é Deus. Quero te agradecer, Senhor, por esta palavra, por esta mensagem e também te pedir, Senhor, que muitos ouçam e que muitos aceitem e compreendam o teu evangelho, porque é através do teu evangelho, Senhor, que nós podemos cada dia mais ter fé no teu Filho Jesus Cristo, ter fé naquilo que Jesus Cristo fez por nós e aceitar e compreender e entender e ter a certeza absoluta que estamos salvos por causa de Jesus Cristo. Porque a tua palavra diz, Senhor, que Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é tudo em nossas vidas. Precisamos de ti, Pai. Necessitamos, Senhor, do teu Espírito para que a cada dia, a cada momento, possamos mais entender a tua palavra, compreender a tua palavra e praticar a tua imensa e grandiosa palavra. Eu te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém e amém.